Emoção versus razão. Muita gente compra algo na bolsa simplesmente por gostar de algo. Por exemplo, um caso citado no livro Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que eu citei antes, se refere a um diretor de investimentos que comprou ações da Ford. E o motivo que o levou a comprá-las foi o simples fato da Ford saber como construir um carro. Ou seja, o diretor se baseou somente na emoção para comprar e ignorou totalmente a razão. E isso é mais comum do que a gente pensa no mercado. Há um livro chamado Trading the Zone que fala sobre a psicologia do trader. Esse livro diz que todo movimento que vemos no mercado é o reflexo das emoções dos investidores. Esse livro é um livro que eu também indico para vocês. Não sei se vocês estão anotando todos os livros que foram citados aqui no curso, mas os livros que eu indico para vocês que podem te ajudar a respeito da inteligência emocional é o Trading the Zone. Esse livro é difícil de achar para comprar, mas talvez vocês consigam achar aí na internet. Eu acredito que esse livro é o mais importante a respeito de inteligência emocional para o trader. O Axiomas de Zurich que eu também indico para vocês. O Poder do Hábito é um livro que diz como hábitos são criados, como você pode tentar alterar hábitos ruins por hábitos bons. E esse livro também, apesar de não ser voltado para o mercado, eu acredito que pode ajudar vocês. E o Rápido e Devagar, que foi citado agora. O Daniel Kahneman é um psicólogo, o autor desse livro. Ele criou um artigo, um estudo científico a respeito da tomada de decisões, do processo do cérebro na tomada de decisões, e esse estudo lhe concedeu um prêmio Nobel de Economia. Ele é psicólogo, esse estudo dele foi aplicado na economia, foi aplicado em política, em outras áreas, e isso garantiu que ele ganhasse aí um Nobel de Economia. Então esse livro aí pode ajudar vocês. Esse livro que fala sobre intuição versus razão, sobre sistema 1 e sistema 2. Então, essas são as indicações aí de livros que eu indico a vocês. Na crise de 2008, por exemplo, a maioria das pessoas que estavam comprando ignorou totalmente o que havia nos fundos de investimentos que estavam sendo ofertados, que estavam sendo vendidos. Eles se basearam na mídia e em economistas dizendo que os fundos eram bons. Eram bons até demais, e o que aconteceu foi o inevitável. Os fundos eram ruins. As pessoas se desesperaram e venderam, e aí o resultado foi a crise de 2008. Milhões de pessoas ficaram sem emprego e sem casa nos Estados Unidos. Essa é a realidade do que acontece quando a gente coloca as emoções à frente da razão. Reflitam sobre isso e tenham disciplina no mercado. Como podemos evitar de tomar decisões emocionais e passar a tomar decisões mais racionais? Primeiro, o que foi dito anteriormente sobre não agir de forma precipitada, se baseando apenas na intuição. Por quê? A intuição sem conhecimento prévio de um assunto nos conduz ao erro. É como você investir só porque viu uma notícia, uma propaganda prometendo ganhos muito altos. Esse tipo de marketing agressivo induz vários ao erro. Portanto, devemos evitar as tomadas de decisões quando somos alvos dessas propagandas. Essas propagandas, eles utilizam normalmente estratégias de neuromarketing que normalmente agem mais no seu subconsciente do que no seu lado consciente, mais no seu emocional do que no seu racional. Então, eles induzem você a fazer algo, mesmo que você conscientemente nem pense nisso. E isso leva vocês a cometer erros. Tem muita coisa que a gente compra mais baseada na emoção do que na razão, que quando a gente para pensar, a gente pensa, eu nem queria isso, no final das contas. A gente é simplesmente pego por estratégias de marketing. Então tome muito cuidado com o que vocês, com o impacto que essas notícias podem ter na mentalidade de vocês. Aqui, quando você compra alguma coisa e não gosta na vida, pelo menos você fica com o produto. Eu não gosto, mas já comprei, tudo bem. No mercado, se você compra e depois vê que tomou a decisão errada, o resultado é perda.
se você não pensar para comprar, se você comprar simplesmente pela emoção, sem análise, a chance de você perder é grande. Aí você fica sem dinheiro, fica sem ação, fica sem um produto. Então é isso que acontece. Nas operações que a gente faz aqui, as notícias de curto prazo, essas notícias elas não são levadas em consideração, né? Porque a gente não opera nos horários de notícias. Quando a gente for falar de operacional, quando a gente for para o acompanhamento, eu vou mostrar para vocês como vocês onde vocês podem achar as notícias, para vocês verem os horários das notícias e evitarem de operar nesses horários. O que eu tô passando para vocês é a mentalidade que vocês devem ter se quiserem entender como tomar decisões coerentes no curto ou no longo prazo. E aqui vamos falar sobre o pensamento racional. O que é o pensamento racional no mercado? É a análise que você faz, mais o estudo, que é isso que você está fazendo aqui, mas o backtest, que vai ser ensinado no próximo módulo, mas o comprometimento, você precisa ter comprometimento, você precisa abrir mão de algumas coisas, abrir mão talvez até do seu tempo disponível para descansar. Talvez você vai precisar abrir mão disso para estudar um pouco mais autodisciplina. E essa frase, essa soma de fatores aqui é o que cria o pensamento racional no mercado. É isso que você precisa ter, que vocês precisam ter para haver a possibilidade de ganhar no mercado. E agora, o pensamento emocional, ou o pensamento precipitado. É o medo, mais a euforia, mais a ansiedade, mais o achismo. Esse é o pensamento emocional. É isso que atrapalha a gente no mercado. Todo mundo passa por isso. Todo mundo fica triste, fica com medo de perder no mercado. Todo mundo fica feliz quando está ganhando no mercado. Todo mundo fica ansioso. Todo mundo, às vezes, faz operações baseadas em achismo. Eu comprei. Às vezes você não sabe nem explicar por que comprou. Se alguém te perguntar. Eu comprei porque eu achei que ia subir. No final das contas é mais ou menos isso. E isso atrapalha a gente, pode atrapalhar a gente no mercado. Se a gente não sabe explicar por quê, se a gente está com medo e sai da operação somente por medo, isso aí atrapalha a gente no longo prazo. Então a gente tem que evitar ao máximo. Vamos falar agora sobre gerenciamento de risco. Com quanto devo operar? Quem começa no mercado, se não tiver disciplina e alguém que o diga como começar, tem grandes chances de quebrar. O mercado pode ser muito tentador. Vemos movimentos enormes e ficamos ali sonhando. Se eu tivesse comprado naquela mínima e vendido naquela máxima. O problema é quando o iniciante tenta demais. Acaba correndo riscos demais e quando erra, o psicológico do iniciante que ainda está no processo de adaptação para fazer as operações acaba levando a pessoa a cometer mais erros. Seja por vingança, a pessoa acha que ela perdeu, ela tem que se vingar do mercado. Isso aí faz as pessoas errarem cada vez mais. Por achar que o mercado está errado, e ele está certo, seja pelo que for. Então vocês que estão iniciando agora, não visem o dinheiro. Não visem ganhar dinheiro, no sentido de, eu quero, sei lá, entrar com $300 e ganhar $100 no primeiro mês. Visem o aprendizado. Então, quando vocês começarem a operar, vocês vão começar na conta demonstrativa, conta demo, comecem com um lote mínimo, o lote de 0.01. Aqui tem uma imagem mostrando para vocês onde vocês podem alterar o lote no gráfico. No canto superior esquerdo do gráfico, tem essa janela. Se vocês não verem essa janela, vocês vão ver essa parte aqui em cima. E aí é só vocês clicarem aqui que aparece essa janela. Aí vocês preenchem aqui 0.01. Outra coisa que vocês podem fazer no gráfico, vocês vão lá em cima na opção ferramentas. Vocês clicam nela e aí vocês vão vir aqui na opção, nessa opção aqui, opções, né, no caso. E vocês clicam aqui. E aí vai aparecer essa janela de baixo. Vocês clicam em negociação, clicam em volume, deixam aqui marcado by default e colocam 0.01. E aí toda vez que vocês abrirem um gráfico, aqui já vai estar 0.01 automático. E aí não vai ter risco de você operar com um lote maior do que você pode no começo, que você deveria no começo pelo menos. Então é isso. Depois na conta real, façam o mesmo. Entrando na conta real, opere com 0.01
para proteger a conta de vocês, né? Não vai te dar lucro, mas assim, você vai ganhar centavos quando você tiver na conta real com esse valor. Cada operação que você faz, por exemplo, com 15 pontos, aí você ganha 15 centavos de dólar. Só que quando você perder, você também vai perder só centavos. E não vai quebrar sua conta. Nem sentir uma dor emocional que te impossibilite de continuar se desenvolvendo. É isso que acontece com muita gente, infelizmente. Tem gente que entra no mercado sem estudar, sem entender de gerenciamento de risco, achando que o mercado é simples. E aí a pessoa, sei lá, coloca lá, eu vou entrar com 10 mil, perde os 10 mil reais. Tem gente que perde esse valor em um dia. Se você der condições para o mercado vai tomar seu dinheiro. Então, por isso que a gente precisa estudar, precisa aplicar o gerenciamento de risco, precisa entender que o mercado não é brincadeira. O mercado tem pessoas bem capacitadas, tem pessoas jurídicas, tem bancos operando ali, tem empresas operando. Então, a gente não pode ficar, dando mole no mercado aí para essas coisas, operando baseado mais no acaso. Então, é isso, vocês têm que ter esse pensamento quando vocês forem entrar. Vocês têm que seguir o gerenciamento de risco. E a partir daí a gente deve sempre pensar, antes de agir, como eu expliquei anteriormente, nada de usar a intuição nessa primeira etapa, porque você ainda não absorveu e praticou o suficiente para se basear somente no sistema 1 da sua mente, aquele que te faz tomar decisões mais rápidas. Com o tempo, você vai ver que as coisas vão começar a fluir de forma mais natural. Aí sim, você pode começar a aumentar o lote gradativamente. Cada vez que você ganhar ou perder, você vai receber um feedback de si mesmo. Você vai saber como você está se sentindo cada vez que você operar. Aí você vai perceber como você se sente quando ganha, quando perde, se esse sentimento te atrapalha e te faz cometer mais erros. E aí, se essa reação após as operações estiver te prejudicando, você pode pensar em diminuir seu lote. Se essa sensação estiver te prejudicando. Se você aumenta o lote e começa a sentir um peso emocional maior, volta para o lote anterior. Você só pode aumentar o lote quando você estiver se sentindo bem, estiver se sentindo confiante. Para se sentir confiante, você tem que ter estudo, análise, igual eu falei, backtest e, melhor ainda, você tem que ter resultado. Se você não estiver tendo resultado, não faz sentido aumentar o lote. Então, se você começou com um lote de 0.01 e após 2 meses se sente confortável operando com esse lote, e mais importante, está ganhando mais do que perde, ficando positivo nesse período, você pode aumentar seu lote. Aumente para 0.02, opera uma semana assim. Veja como você se sente e como está sendo seu resultado no mercado. Se tiver positivo, você mantém. Só saia do lote mínimo de 0.01 quando já estiver confortável em operar com esse valor e quando estiver ganhando positivo. Lembre-se disso. Não faz sentido nenhum você aumentar o lote se você estiver perdendo, certo? Imagina você perdendo com um lote mínimo, aí você pensa que se aumentar o lote as coisas vão mudar. Isso não faz sentido. Primeiro, o que tem que mudar é você, o que tem que mudar é sua análise, o mercado não vai mudar. Então, você precisa primeiro ganhar com 0.01 por pelo menos um mês, ou até você se sentir confortável. Não há um prazo assim, o prazo é até você se sentir confortável e confiante o suficiente. Só aí você pode pensar em aumentar seu lote. Depois disso, outra coisa bem importante. Se você tem, por exemplo, ali $300 na corretora, você posteriormente, depois de 3 ou 4 meses operando ali de forma consistente, ganhando, vai estabelecer uma meta de 10% ao mês. $30 ao mês no caso, para quem tem $300. Só que essa meta, ela não vai ser dividida por 20 dias do mês, 20 dias úteis. Você vai dividir 10% por 10 dias. Então você vai tentar buscar 1% ao dia. Teoricamente, se você acertar todos os dias, você vai obter um retorno de 20% ao mês. Porém, nós temos que considerar que em alguns dias vamos ficar negativos. Infelizmente, tem dia que todo mundo perde, ninguém ganha 100% dos dias. Talvez assim, você pode até ficar positivo 20 dias aí no mês, só que no longo prazo, um ano por exemplo, vai ter um dia ou outro que você vai perder. Então a gente faz isso para
considerando que há estratégias ali que tem risco retorno de 1 para 3, então a gente arrisca perder 3 vezes mais do que ganha. Vamos supor, numa operação você está com meta de $1. Se você ganhar, você ganha $1. Só que se você perder, você perde $3 nessa operação. Então, uma perda nossa equivale a 3 vezes o nosso ganho. É por isso que a gente não tenta buscar 10% ao mês, dividindo por 20 dias. E isso daria 0,5% de lucro, 0,5% de lucro ao dia, né? Só que no dia em que perdemos, a gente vai perder 1,5% ao dia. Logo, seria mais difícil atingir a meta dos 10%. Então, vocês vão fazer o seguinte. Quando estiverem ganhando por 3 ou mais meses, você tem que ver quando se sente confortável para isso. Você vai buscar, com uma conta de $300, por exemplo, você vai buscar $3 ao dia, que é 1% do seu capital. Se você, lembrando, se você estiver buscando $3 ao dia, 1% do seu capital, usando a estratégia de congestão, onde o risco-retorno é 3 vezes maior, você só pode perder 3% do seu capital ao dia. Lembre-se disso. Você busca 1% ao dia, o máximo que você aceita perder por dia é 3%. Se você perder 3%, você para de operar e volta só no outro dia. Então é isso. Se você quiser assim, focar somente na estratégia, nessa estratégia da congestão que eu falei, você vai dividir sua meta por duas operações diárias. E aí você vai buscar $1,5 por operação, $1,50 de dólar por operação. Você vai tentar fazer 2 operações, em cada operação você vai tentar ganhar $1,50. Então você vai arriscar perder por operação 3 vezes mais, né? 3 vezes mais de $1,50 é $4,50. Você vai arriscar perder $4,50 por operação. Então o máximo que você pode perder por dia tentando buscar $3 é $9. Tendo dito isso, você só pode perder 2 operações no dia. Você vai fazer 2 operações, você só pode fazer 2 operações no dia, no caso. Se você ganhar as 2, você para. Se você perder as 2, aí você também para e volta no outro dia, como eu disse antes. Isso é para proteger sua conta, seu emocional e treinar a sua paciência. Então é isso, né? $300, se vocês quiserem anotar, $3 por dia, 2 operações de $1,50, o risco-retorno de 3 para 1, você arrisca perder 3 vezes mais na operação, logo seu stop por operação será de $4,50, $4,50 por operação. Não deixe o hábito de clicar para comprar ou vender se tornar um vício. Não deixe que esse hábito, a gente tem que ter o hábito de clicar, né? Porque a gente vai operar todo dia. Mas não deixe que isso se torne um vício, não deixe que você se sinta obrigado a clicar. Vai ter dia que não vai ter operação, que o mercado não vai te dar oportunidade para usar as estratégias que você aprendeu. Nesses dias a gente não opera. Toda primeira sexta-feira do mês, por exemplo, tem uma notícia nos Estados Unidos que se chama Payroll. Ela impacta todo o mercado no mundo, até a bolsa aqui do Brasil. Nesse dia, eu aconselho vocês que são iniciantes a nem operar. A primeira sexta-feira de cada mês. Só entre no mercado de manhã, quem for operar de manhã, entre no mercado de manhã. Se eu não me engano, a notícia é 9h30 ou 10h30 da manhã. E acompanhe o que acontece no mercado. Peguem, por exemplo, o euro-dólar ou o SDJPY e olhem o que acontece. Olhem o movimento do preço para vocês verem como a gente tem que ter cuidado. A gente não pode tentar clicar de toda forma. Então a gente tem que pensar no nosso dinheiro de forma bem cuidadosa, disciplina sempre. Caso você faça a primeira operação e ganhe, e na segunda você toma um stop. Se houver oportunidade de uma terceira operação, nesse caso você pode tentar, porque você teve um gain. Mas sempre lembrando, o máximo de stops que você pode tomar por dia são 2. Então, se a terceira operação te der outro stop, você para. Que aí você já tomou 2 stops e teve um gain. Agora, se você ganhar na operação, se a operação te der um take, você pode parar ou você pode tentar buscar mais uma, seguindo a estratégia. Se estiver usando a estratégia de operação em congestão, com risco-retorno de 3 para 1,
você pode tentar ganhar mais uma, mas é bem raro os dias onde há 4 operações seguindo essa estratégia no período da manhã, por exemplo. A menos que você fique operando assim por mais horas. Se você ficar de entrar de manhã e sair de lá, sei lá, 5 horas da tarde, que não é aconselhável. Como a gente estudou antes, tem os horários para você entrar, tem horários que não dá para operar. Assim, dá para operar no Forex, mas não é aconselhável. Fica meio inviável você operar, por exemplo, acho que 5 horas da tarde, de 5 até as 8, 8 e meia ali, o spread fica muito grande. Então fica muito inviável a gente operar, ainda mais a gente que faz operações curtas. A gente tem um alvo curto, o spread fica muito largo, às vezes o spread fica mais largo do que o stop que a gente está usando na operação. Então se você entrar numa operação com spread mais alto do que o seu stop, você já entra na operação e perde no mesmo tempo, na mesma hora. Então tem que tomar cuidado. Mas enfim. Então, recapitulando, né? Você teve 2 gains ou ganhos, para de operar. Você teve 2 losses ou 2 perdas, para de operar. Teve um gain e um loss. Veja se consegue fazer mais operações, no máximo 4 por dia nesse caso. Se você ganhar mais 2, você terá ganhado 3 e perdido 1. Logo, vai fechar o dia no 0 a 0, porque uma perda equivale a 3 ganhos quando você utiliza um risco-retorno de 3 para 1. Infelizmente, assim, às vezes a gente vai perder, isso é normal, acontece com todo mundo, fechar o dia negativo, ou fechar no 0 a 0. Fechar no 0 a 0 nesse caso, se você ganhar 3 e perder 1. Fechar no 0 a 0 é melhor que fechar negativo. O que também é normal. Os dois são situações que acontecem com todo mundo. A única diferença entre quem ganha e quem perde é a forma como você lida com isso. Com o tempo você se acostuma com os ganhos e se acostuma com as perdas. E é esse tipo de mentalidade que você precisa atingir, você precisa cultivar para se tornar cada vez mais confiante e consistente no mercado. É a capacidade de não deixar o medo te perder e te impedir de operar. Outro livro aí que pode servir de indicação, principalmente para quem ainda não tem muito conhecimento sobre educação financeira. Livro Pai Rico, Pai Pobre. É uma porta de entrada para muita gente aí que é mais voltada para empreendedorismo, que gosta ou que está começando também no mundo de investimentos. Como é descrito no livro Pai Rico, Pai Pobre, muitos deixam de ganhar por causa do medo de perder. E isso é um fato. Isso acontece com muita gente. Voltando para o gerenciamento de risco. Você sabe que sua meta será de 1% de lucro diariamente. Como calcular isso e saber com quantos lotes operar? Se você estiver usando a estratégia de congestão, considerando que você opera buscando 15 pontos, você sabe que com um lote de 0,01, você ganha 15 centavos de dólar por operação. Logo, com um lote de 0,1, você vai ganhar 1,5 dólar por operação. 2 operações com um lote de 0,1, usando 15 pontos de gain, te darão 3 dólares, que é a sua meta diária. Agora, se você estiver usando Fibonacci, por exemplo, onde o risco-retorno é de 1 para 1, aí você terá que ver quantos pontos você vai pegar na operação, utilizando a estratégia de Fibonacci. Se, por exemplo, você tiver uma operação onde seu take é de 100 pontos, você vai operar com um lote de 0,03. Note que esse lote te dará um take, te dará um ganho de 3 dólares. Se você entrar na operação e ganhar 100 pontos com um lote de 0,03, você vai ganhar 3 dólares. E usando o Fibonacci, seu stop também provavelmente vai ser ali em torno de 100 pontos. Então, se você perder, você perde 3 dólares também. Essa estratégia ela pode ser considerada mais confiável que a anterior. É sem dúvida mais atraente, porque você perde menos. O risco-retorno dela é de 1 para 1. Logo, você não perde 3 vezes mais caso tudo der errado. O único problema da estratégia de Fibonacci não é um problema da estratégia em si, é que ela não é tão
ela não acontece todo dia. Você não tem a possibilidade de utilizar essa estratégia todo dia. Por isso a gente usa a anterior, a gente usa as outras que eu explico aí no módulo, nesse módulo de operacional. Todas essas estratégias têm grandes taxas de acerto no final das contas. A da congestão utiliza um risco-retorno maior porque, como o nosso alvo é curto, 15 ou 16 pontos como eu uso, a gente precisa de um stop maior para evitar que a gente tome o que a gente chama de violinada no mercado. Violinada é esse movimento de sobe e desce que acontece nos preços. Se a gente deixar um stop muito curto, a chance do preço, por exemplo, a gente está comprado numa operação, o stop está muito curto. A chance do preço ficar movimentando para cima e para baixo e pegar nosso stop, fazendo com que a gente perca, é grande. Então a gente tem que deixar um stop um pouco maior para, caso ocorra essa violinada, o preço tenha mais probabilidade de tocar a linha do take do que a linha do stop, já que a linha do stop está 3 vezes mais longe do que a linha do take. Então a gente precisa de um stop maior para isso. Esse movimento de sobe e desce a gente tem que evitar. Com stop muito curto, a chance da gente perder aumenta nesse caso. Então a gente usa um stop maior por segurança. As outras estratégias que eu ensino nesse curso fazem com que o número de pontos que você busca por operação varie, igual a estratégia de Fibonacci que eu expliquei anteriormente. Então eu aconselho que vocês primeiro foquem na estratégia de congestão e depois partam para as outras, Fibonacci, RRC e bandeira. Isso aí é melhor para não confundir a mente de vocês também no começo, para vocês não ficarem fazendo muita leitura enquanto estiverem operando e que isso possa atrapalhar vocês. E aí vocês utilizam a análise técnica ou price action, mesma coisa. No início, enquanto vocês estiverem usando o lote mínimo, vocês podem mandar suas marcações durante o acompanhamento, seja Fibonacci, seja RRC, seja congestão ou seja bandeira. Aí a gente analisa junto essas marcações e você pode operar com o lote mínimo. À medida em que for se desenvolvendo, você vai aumentando o lote de forma gradativa, até chegar no lote que equivale a 1% ao dia, com risco de perder no máximo 3% do seu capital no dia. Lembre-se disso e siga para proteger a sua conta e seu dinheiro. Outra coisa que vocês precisam ter em mente, essa meta que a gente tem hoje, que eu estou passando para vocês de 1% ao dia, é porque vocês estão entrando com um capital baixo. Quando vocês tiverem o que eu quero com esse curso é que vocês se mantenham no mercado e cada vez aumentem mais seu capital. Vai chegar uma hora que vocês vão ter, se vocês continuarem ganhando de forma consistente, vocês vão ter muito dinheiro no mercado. E aí não faz tanto sentido você tentar buscar 1% ao dia, arriscando perder 3% ao dia. Não vai ter necessidade disso, entendeu? Vocês vão ter que ir diminuindo. Vocês vão ter que, por exemplo, tentar investir em outras coisas menos arriscadas, como por exemplo fundos de investimento, até fundo de investimento de alto risco eu considero menos arriscado do que investir em day trade por conta própria. Mas normalmente aqui você tem a possibilidade de ganhos maiores. Então o ganho normalmente está atrelado ao risco. Tem gente aí que vai se sentir mais confortável, vai dormir melhor à noite se investir em algum fundo de renda fixa ou algum investimento de renda fixa, CDB, LCI, LCA. Tem gente que vai ir para os fundos de investimentos em imóveis. Então, com o tempo, quanto mais você ganhar, mais você pode pensar assim, diversificar. Mas também você não pode diversificar demais, como por exemplo, eu vou comprar, 100 ações diferentes, de setores diferentes. Aí no final vamos supor que 70 ações caiam e 30 ações subam. Aí no final do ano você pode ficar no 0 a 0 por causa disso. Diversificar é bom para quem quer proteger seu capital, mas não diversifique em excesso, assim. Vou pôr 100 ações na minha carteira. Não precisa disso. Escolha, no máximo 10 empresas que sejam boas. Para você fazer isso, você tem que estudar análise fundamentalista. Outra coisa que eu até queria perguntar, se vocês quiserem algum curso, que eu passe algum conhecimento sobre análise fundamentalista aí no futuro, ou sobre até educação financeira, que é o básico ali, antes da pessoa entrar no mercado,
Assim, é ideal que a pessoa tenha um mínimo de educação financeira para não perder dinheiro. Se vocês quiserem algo a respeito disso, eu posso criar um conteúdo aí focando mais nesses assuntos para a gente poder abordar várias nuances aí do mercado. A gente pode falar também sobre fundos de investimentos, como operar, como escolher, dependendo do seu perfil de investidor. Então é isso, a gente vai ficando por aqui. Vejo vocês na próxima aula.